quadro Direitos do Consumidor mais perto da população. O advogado Plauto Rhodes tem deixado o estúdio aqui para tirar dúvidas diretamente com as pessoas. Mas ele pode ir também na sua casa, viu? Conversar com você. É isso mesmo. Hoje ele está no Jardim Vera Cruz, em Sorocaba, para conversar com um amigo telespectador. E o repórter Pedro Salgado foi com ele. Porque antes, precisamos entender qual o problema do consumidor, hein, Pedro? Pedro e Plauto, boa tarde. O problema é ligado àquele valor, né, da água. Tá tomando um café aí, ô Pedro? Mas o problema é ligado ao aumento na conta de água, é isso? Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a gente. Olha, o café é bom, mas o gosto dele não é tão bom assim. Eu vou explicar por quê. Porque o valor para fazer ele está muito mais alto, a água está cara. Porque o que aconteceu? O SAI mudou os hidrômetros desde o ano passado e muitas casas que tiveram os hidrômetros mudados, o valor da conta aumentou e não foi pouco. Eu estava falando aqui com o nosso telespectador, ele disse que a média que ele gastava era R$60 e hoje já chegou conta de R$700, Barazal. Então, por isso, apesar do café ser bom, o gosto não está tanto assim, porque a conta está muito mais alta. É por isso que a gente está aqui com o Plauto, que vai explicar melhor a situação, o que a gente deve fazer, e também com o morador, nosso telespectador, que é o Garola. Vou falar agora aqui com ele. Garola, afinal, o que está acontecendo aqui? Boa tarde para você, obrigado por participar. Boa tarde. É uma coisa que a gente não consegue nem explicação lá do pessoal do próprio SAI. A gente vai lá desde março do ano passado que o pessoal trocou o hidrômetro, teve problemas com a conta aumentou, eu cheguei aí lá, aí eles pediram para fazer uma revisão onde se teria um vazamento no pé do cavalete. O SAI constatou que não tinha esse problema, pediram para que eu pagasse um profissional, para que esse profissional atestasse que eu não tenho vazamento na minha casa, embora não seria necessário, porque quadruplicou, né, o volume de água usado, sendo que a rotina na casa continua a mesma. São 2 adultos, uma criança, e não tem o porquê uma conta sair de R$50 e ir para R$700. E o problema maior é o monopólio, né? Porque agora eles estão me ameaçando de cortar a água e eu não tenho a quem recorrer. Primeiramente eles falaram que poderia trocar o hidrômetro, se não houvesse erro, eu teria que pagar pelo hidrômetro. Houve erro, estava com defeito o hidrômetro, eles fizeram a troca, só que a conta continuou aumentando. É realmente uma situação complicada, né? Porque ficar refém da situação, você é obrigado a trocar esse hidrômetro. E para esclarecer melhor isso, Plauto, como que a gente faz nesse caso? Porque aqui a gente está vendo que o Garola está meio refém da situação. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha só, Barazal, hoje aqui, estou aqui na casa aqui do telespectador Garola. Dá só uma olhadinha nisso aqui, ó, para não dizer que é mentira. Às vezes a gente fala aqui na nossa coluna, né? Você fala aí no telejornal, acha que é conto da carochinha, mas não é não. Né? Uma casa que tem 3 pessoas chegar a um valor absurdo desse aqui, Barazal. Então, o que realmente eu recomendo é assim, realmente as pessoas entrem com uma ação judicial. Para quê? Para fazer realmente uma perícia nesses hidrômetros, porque a única suspeita realmente que paira sobre isso é que o ar está sendo computado como consumo de água. E assim, no caso dele que eles estão ameaçando em cortar, isso pode? Porque afinal, assim, ele está atestando que não teve esse consumo, né? A média dele era menor do que essa. Como que ele faz? Tendo esgotado todas as possibilidades, ou seja, né? O Garola, ele foi lá, contratou ainda do próprio bolso um especialista para dizer, olha, não há vazamento. Ou seja, aquela tese que é tão usada pelo SAI, realmente caiu por terra. Então acontece, o problema é no hidrômetro. Então o que eu oriento é o seguinte, que procure um advogado, entre na justiça e pague esses valores em juízo, tá? Para quê? Para realmente discutir essa idoneidade que tanto se fala dos hidrômetros. Ô Pedro. Muito obrigado, Pedro. Viu? Oi. Vamos colocar a situação de uma forma até mais clara, mais transparente. Por exemplo, o SAI já deu até entrevista para a gente aqui, já fizemos reportagem, dizendo que está solucionando o problema. Está solucionando o problema, está tentando solucionar o problema e que vai estudar caso a caso. Pergunta para o nosso amigo telespectador aí, porque na verdade não seria uma ameaça velada. É assim, pelo que eu entendi, se não pagou a conta vai ser cortada. Aí que é o problema, não é que é uma ameaça, não é isso? Porque é também um pouco sério falar que está sendo ameaçado de cortar a conta. É que se não pagar,
a conta vai ser cortada? Seria isso só para a gente entender. E aí você pergunta se esse tipo de situação, como é que o telespectador pode se virar? Porque, verdadeiramente, se a conta não está paga, tem que cortar a água. Isso seria o normal. Não é que é uma ameaça, se não pagar vai cortar. Tá entendendo, Pedro? Tá certo, eu vou perguntar aqui. Como é essa questão assim, o SAI está falando que vai cortar justamente porque você não pagou essas contas abusivas, é isso? Isso, hoje o meu débito com o SAI passa dos R$ 3.500. E não tem condições de você pagar uma conta mensal de água, nem que seja eu pelo menos não tenho, de pagar aí 300, 250, 700 reais por mês aí de água. Eu não tenho condições. Aí eles falaram que eles parcelariam. E eu não acho justo parcelar uma coisa que eu não usei. Se eu tivesse usado, se a casa tivesse com vazamento ou qualquer outro tipo de problema, tudo bem, vamos lá, vamos parcelar. Mas parcelar o que eu não usei, eu não acho justo, não acho correto. Então eu vou falar aqui com o Plauto para esclarecer. Plauto, então nessa situação o que ele deve fazer? Já que ele não concorda, acabou não pagando essa conta, está com essa dívida, como que ele deve fazer, proceder? Bom, realmente a situação é de se entrar na justiça, rediscutir essa dívida e realmente o quê? A idoneidade desse hidrômetro. Que uma coisa é ser homologado, uma coisa é ser aferido pelo órgão lá, né, no caso o Inmetro. Então já se provou nesse caso específico que o hidrômetro anterior que foi trocado já veio com defeito. Então essa tese que é 100% confiável, isso aí não existe, isso aí. Muito obrigado, Plauto. Bom, Barazal, é com você aí. Deixa eu conversar com o Plauto então, Pelé. Vai lá no Plauto, quero conversar com o Plauto. Plauto, o que você está achando dessa experiência de ir na casa do nosso amigo telespectador aí, conversar com as pessoas? E é importante a gente estar colocando esse problema, porque eu tenho certeza que esse problema da conta de água não é só com esse amigo telespectador. Ele é apenas um exemplo, não, Plauto? Ô, Plauto, o Barazal está perguntando como que é vir na casa das pessoas e também elucidar. Como que é que você acha disso? Está sendo sua experiência? Bom, ela está sendo a mais positiva possível, Barazal. Isso aí está demonstrando o quê? Que a TV Sorocaba, ela realmente está atenta aos problemas da população, né? Isso aí está estreitando a nossa relação jornalismo, informação, né? E chegar onde que realmente deve ser. E aí cabe você, telespectador, né? Mandar aí pro Barazal aí que a gente vai chegar na sua casa. Obrigado, Plauto. Isso aí, Plauto. A TV Sorocaba sempre junto com você. Tem os problemas, a gente tá lá em cima para te ajudar. Pertinho das pessoas. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, Plauto. Obrigado ao amigo telespectador que trouxe esse problema que está atormentando muita gente por aí.